Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre um dos conjuntos de autoras mais importantes da história dos mangás e dos quadrinhos, o Grupo de 24. O nome original do grupo pronuncia-se Nijuyo Nengumi. E, antes de qualquer outra coisa, é preciso notar que, primeiro, esse grupo do qual nós falamos não é o único grupo de 24 de que se tem notícia. Existe uma outra consideração sobre um outro grupo de autoras que também pode se definir como grupo de 24. E essa definição é complicada porque o grupo de 24 não é um nome auto-colocado, ele não é um nome auto-outorgado. Ele é um nome definido a posteriori por fãs, jornalistas e críticos para fazer um recorte histórico, estilístico e narrativo de um grupo de autoras que nasceu no ano de 24 da Era Showa, seguindo o calendário japonês, o que equivale aproximadamente ao ano de 1949 do calendário gregoriano. Esse grupo é composto por autoras que não necessariamente compartilhavam o mesmo espaço físico e nem necessariamente interagiam diretamente umas com as outras, mas por terem feito parte em um período histórico bastante curto, ali no comecinho dos anos 70, de uma nova perspectiva, de uma contribuição que hoje é histórica para o mangá shoujo, o gênero de mangá voltado para meninas, adolescentes e jovens mulheres, esse grupo acabou sendo percebido como uma possível unidade. Mas, deixando bastante claro, isso não foi definido por elas, muito pelo contrário, foi uma percepção a posteriori que surgiu já no fim dos anos 70, quase 10 anos depois que esse grupo começou a publicar os seus mangás, e é um nome que foi definido em particular por Murakami Tomohiko no seu livro Twilight Times, Dojidai no Manga no Tameni. Bom, mas afinal de contas, quem são o grupo de 24? Quais autoras fazem parte dele? Isso também é algo considerado problemático. E aqui a gente está começando o vídeo com essa parte das críticas, gente, porque como é um daqueles famosos recortes históricos que é feito para agrupar uma certa percepção estética, narrativa e histórica, isso obviamente gera muitas discordâncias, mas a gente já vai falar delas. O que é importante saber aqui, um consenso geral de autoras que pertencem ao grupo de 24 inclui Ryoko Yamagishi, Mineko Yamada, Nanae Sasaya, Yumiko Oshima, Minoru Kimura, Yasuko Aoiki, Toshii Kihara. E aí, os três grandes nomes que são os maiores destaques desse grupo de 24, um dos maiores destaques da história dos quadrinhos, que são Ryoko Ikeda, Keiko Takemiya e Moto Hagio. Mas afinal de contas, por que essas discordâncias? Porque quando você define um grupo que não necessariamente era um grupo coeso, como sendo algo extremamente importante para a história do mangá shoujo por conta dessas contribuições estilísticas e narrativas, você acaba deixando de lado autoras que participaram desse movimento, mas que não necessariamente pertenceram ao ano de nascimento de 1949. Alguns nomes famosos incluem Waki Yamato, Suzui Miyuchi e Yumiko Igarashi. Especialmente a Yamato com Haikara-san ga Toru, de 1975, essas autoras que eu acabei de mencionar nasceram, veja você, no ano de 1948, ou seja, elas já não eram incluídas dentro do grupo de 24 simplesmente por uma diferença de um ano de nascimento, mas elas são consideradas por muitos críticos e fãs como tão importantes para a revolução do shoujo quanto essas outras autoras do grupo de 24 que eu mencionei anteriormente. Então, toda essa abordagem do grupo de 24 deve ser feita de forma bastante crítica. A gente observa o grupo de 24 como um marco, porque é importante e é uma maneira de a gente se debruçar sobre obras que representam muito bem o que essa revolução shoujo dos anos 70 significou e foi, mas não necessariamente se resume ao grupo. Bom, mas afinal de contas, como começa essa revolução do shoujo que deu origem ao grupo de 24? O mangá do pós-guerra, o mangá shoujo, era virtualmente feito para ser desovado, no sentido de simplesmente preencher um buraco de público. Não havia real dedicação ou real interesse de produzir mangá shoujo de qualidade, e a verdade é que muitos dos postos de autores, e autores no masculino mesmo, de autores de mangá shoujo eram preenchidos por homens que não tinham ou interesse, ou tinham um interesse em particular que era entrar na indústria do mangá através do mangá shoujo e posteriormente usar o seu potencial sucesso como um trampolim
para desenvolver estilos de mangás mais rentáveis ou então mais respeitados. Shonen, por exemplo, era um deles. O que significa que então havia muito poucas mulheres trabalhando em mangás shoujo. Isso não significa que o mangá shoujo não tinha nenhuma contribuição de respeito ali até o começo dos anos 70. Muito pelo contrário, uma das grandes contribuições do mangá shoujo, você provavelmente já ouviu falar, você provavelmente já leu, até se você gosta de quadrinhos, que é a contribuição do cara, Tezuka Osamu, com A Princesa e o Cavaleiro, de 1954. E embora Princesa e o Cavaleiro seja bastante pioneiro, principalmente em temas como a questão da transgeneridade, que é um tema que é abordado por algumas dessas autoras do grupo de 24, a verdade é que Tezuka ainda é um homem. E embora ele seja um homem e um artista bastante sensível, ele ainda não possui as vivências e experiências necessárias para realmente representar as angústias e os anseios de uma nova geração de mulheres que surgia, em particular a geração de mulheres que conviveu com o período da contracultura que chegou ao Japão nos anos 60 e que influenciou bastante a sua perspectiva sobre arte, incluindo mangás. Sobre esses papéis femininos, inclusive, muito se explica por que esse mangá shoujo, que era produzido a toque de caixa, não representava mais as mulheres como eles achavam que representavam, porque os mangás shoujos desse período eram muito sobre comédias românticas ou melodramas familiares que envolviam muito das relações complicadas que as mulheres tinham com as suas mães, questões geracionais, mas quase sempre, na sua totalidade, essas mulheres desses mangás shoujo eram representadas em papéis submissos, o que era a manutenção de uma perspectiva bastante patriarcal e machista, que infelizmente, é uma crítica que é preciso ser feita, é um reconhecimento que precisa ser feito, é ainda um traço característico da cultura japonesa como um todo, lógico, não se pode generalizar, mas é verdade, e não representava muitas das mulheres que já viam nesses novos ares históricos a perspectiva de mudança. Nos anos 60, claro, a gente tem uma grande transformação nos mangás em si, que é a Revolução Gekiga, que traz para o universo dos quadrinhos japoneses a possibilidade de produzir mangás narrativos, estéticos e estilísticos de altíssima qualidade e com total liberdade para o autor. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, nós já fizemos um vídeo sobre a revista Garou, onde nós explicamos toda essa revolução, que você pode acessar aqui, ou você pode checar no nosso podcast do Formiga, um episódio inteiro sobre Gekiga, que inclusive conta com a participação do Rafa, do Ilha Kaiju. Bom, como eu disse agora há pouco, esse grupo de 24 não foi necessariamente o criador ou aquelas que deram início a essa revolução do mangá shoujo. Nós temos ainda a contribuição de outros grandes nomes. Um deles em particular é, veja você, uma ex-assistente de Tezuka Osamu, Mizuno Hideko, que em 1969 lança a revista Fire, que apresenta um protagonista masculino e que tem na sua história a vida de um rockstar, que, para os padrões do Japão ainda dos anos 60, era bastante revolucionário. E nesse quadrinho ela introduz alguns dos tropos que iam ser bastante caros ao grupo de 24 para que eles trabalhassem. Bom, vocês se lembram que nós acabamos de mencionar que nos mangás shoujo ali dos anos 50 e 60, os autores usavam a possibilidade de trabalhar neles como um trampolim. Com o tempo, esses mangás foram tendo espaço para abrigar novos autores, só que autores masculinos, como a indústria do mangá estava aquecida, autores masculinos não precisavam mais usá-lo como trampolim, o que abriu espaço para que autoras pudessem começar a produzir shoujo com a sua própria perspectiva. O caso de Mizuno é um deles. E, a partir daí, por causa dessa abertura, essas novas autoras que, vocês se lembram que eu mencionei que o ano de 24 da Era Showa corresponde mais ou menos ao ano de 1949 do calendário gregoriano, o que significa que no começo dos anos 70 essas mulheres já estavam na casa dos seus 20 anos, ou seja, eram jovens adultas, já com liberdade e independência para começar a produzir e bastante ansiosas para entrar no mercado de mangá e mostrar todo o seu talento, todas as suas qualidades artísticas. E o fato é que, apesar de eu ter mencionado que muitas dessas autoras não conviviam geograficamente no mesmo espaço, algumas delas conviveram, e a convivência entre duas dessas autoras foi extremamente importante para servir tanto de ponto de encontro como uma espécie de hub de troca de ideias e retroinfluências que acabaram disseminando muitas das ideias que
que tornaram essa revolução do shoujo no começo dos anos 70 tão marcantes. Essas autoras eram Moto Hagio e Keiko Takemiya, que ocuparam o mesmo espaço que ficou conhecido como The Oizumi Salon entre 71 e 73, onde elas trocaram muitas ideias morando juntas e abrigaram também outras autoras que quiseram debater ideias sobre shoujo no geral. E apesar de nós estarmos mencionando a convivência direta dessas duas autoras e a existência do Oizumi Salon como um ponto importante de encontro entre essas autoras, ou seja, uma relação direta, existem dois fatos históricos que são divertidos de serem mencionados, que acabaram indiretamente influenciando bastante essas pensadoras, essas criadoras, que são uma amiga e vizinha da Keiko Takemiya, que é desculpa, eu vou ter que ler o nome, porque senão eu esqueço, Nori Masuyama. Essa amiga introduziu para Keiko Takemiya tanto uma revista que mostrava a relação homossexual entre homens, que é a Barazoku, como ela também mostrou para aquela dupla, para Hagio e para Takemiya, um filme francês chamado Les Amitiés Particulières, que também mostra a relação homossexual masculina. A introdução desse conceito como algo que era esteticamente belo teve uma influência profunda sobre essas autoras. E um segundo fator que é curioso de ser mencionado, mas que também influenciou bastante a Keiko Takemiya, foi o lançamento do filme Morte em Veneza, do Luchino Visconti, que contava com um ator em particular que interpretava Tadzio, que era o Bjorn Andersen. Bjorn Andersen vocês provavelmente viram recentemente, mas não reconheceram, porque ele é esse cara que virou esse cara. Vocês assistiram ele recentemente na sua breve participação em Midsommar. E eu sei, muitos de vocês devem estar pensando, nossa, o que aconteceu com esse cara, mas acreditem, a história é triste e só o fato de ele ter voltado merece bastante respeito, mas isso é outra história. E embora isso pareça bastante aleatório, o fato é que o filme Morte em Veneza fez bastante sucesso com as pessoas que gostavam da ideia de contracultura e que consumiam muito de literatura e cinema europeu no Japão do período, Keiko Takemiya e Moto Hagio inclusas. Andersen tinha uma beleza que era bastante andrógina e que representava muito bem o ideal de amor entre homens como elas o fantasiavam, como elas o imaginavam, e que influenciou bastante o estilo extremamente expressivo de muitos dos seus personagens, não só na aparência, mas também nos trejeitos. E, incidentalmente, falando sobre o Morte em Veneza, é um fato que a cultura europeia, da contracultura, mas também da sua literatura clássica, além da cultura americana do rock and roll, eu mencionei a Fire, da Mizuno, anteriormente, mas é um tema que foi abordado novamente por outras autoras, assim como outros tropos, ou estilos, como do Bildungsroman, o gênero do romance de formação, foram extremamente importantes no desenvolvimento dos estilos que iam ser abordados por essas autoras. Estilisticamente falando, essas autoras misturavam muitos elementos do que é conhecido como o kawaii, o estilo fofinho, que também passava por uma revolução no período, mas isso é um tema para um outro momento, e que era um resgate de autoras que vinham desde os anos 30, por exemplo, que já trabalhavam o estilo kawaii como uma forma de manifestar a sua feminilidade, mas, novamente, infelizmente isso é um tema para um outro vídeo. Essas autoras recuperaram esses temas, esses estilos, e o reinventaram para, como eu disse anteriormente, representar melhor as angústias, os anseios e as percepções das jovens adultas japonesas da virada dos anos 60 para os 70. Então, assim, quando nós pegamos alguns painéis de diversas autoras, nós temos uma quebra de estilo e expectativa daquele formato mais quadrado, como a gente conhece, quadro após quadro, com uma condução previsível, além de introduzir esses elementos kawaii, como mencionei, em uma escala muito maior e muito mais detalhada, muito mais expressiva, recuperando, inclusive, estilos, como eu mencionei, clássicos europeus, como, por exemplo, da Art Deco, Nouveau, Rococó, bastante. O Rococó é algo que fica muito presente, por exemplo, no Rosa de Versalhes, da Ryoko Ikeda, qualquer um que já leu sabe disso, mas nós vamos entrar nisso de novo daqui a pouco. O fato é que essa mistura, bastante incomum, já no início, já para quem abria esses mangás,
acabava mostrando que eles estavam encontrando ali algo diferente de tudo que havia sido visto antes. Além disso, ainda nessa seara estilística, era comum para todas essas autoras criar quadros que eram considerados não narrativos, ou seja, simplesmente suspender o uso de linhas para definição de painéis, sobrepor backgrounds e personagens e diálogos para que eles formassem uma única composição, o que servia para suspender um pouco esse caráter mais tétrico e impositivo da narrativa e permitir ao leitor uma imersão maior na expressão e nas emoções dos seus personagens. Porque é o que caracteriza principalmente essa revolução do mangá shoujo, a completa abertura das expressões e das emoções das suas autoras. Lembrando que nós estamos falando de autoras da cultura japonesa, uma cultura que é conhecida por nunca dizer exatamente aquilo que as pessoas estão pensando. Então você criar arte que valoriza e que se foca na expressão das emoções, dos sentimentos e na imersão na psique dos seus personagens era sim uma grande quebra cultural e é uma das coisas que marcam bastante essa revolução do shoujo. Bom, para além dessa questão estética e estilística, quando a gente fala dessa revolução narrativa, não é simplesmente uma questão de essas autoras terem abordado temas shoujo de forma mais séria, mas os temas que elas abordavam eram extremamente problemáticos, assim eram considerados pela sociedade japonesa do período. Muitas dessas autoras falavam abertamente sobre questões políticas e sexuais, e isso não é somente uma contravenção cultural do período. No mangá do pré-guerra, isso era literalmente proibido. Autores eram proibidos de tratar esses temas, especialmente quando se falava para mulheres. Ou seja, quando essas autoras percebem que é o momento histórico para se abordar esses temas em mangás voltadas para meninas e jovens adultas, elas vão com tudo. Muito porque, e aqui é preciso colocar essas autoras dentro de um espectro político, elas eram bastante identificadas com temas de esquerda, e isso não é somente uma percepção geral. A Ryoko Ikeda realmente fazia parte do Partido Comunista Japonês e era considerado um membro iconoclasta da sociedade. Ou seja, essa identificação não é à toa, elas estavam posicionadas num espectro político que ia diretamente de encontro ao que o Japão considerava aceitável. De novo falando, é uma das críticas que são necessárias serem feitas, mas o Japão, apesar de tudo, é uma cultura bastante conservadora e muitas vezes autocrática. Então, quando a gente fala de mulheres trabalhando temas políticos e sexuais em mangás voltados para um público que é considerado um público influenciável, a gente está falando de uma tremenda dose de ousadia. Então foi muito dessa questão transicional e desse estilo realista, em particular da Takemiya, da Haigo e da Oshima, que fazem com que a popularidade do mangá shoujo exploda nos anos 70. É necessário notar que a gente está falando de autoras que trabalharam temas de contracultura, então fica assim no fundo da nossa cabeça, então são mangás difíceis de serem encontrados, a gente nunca vai ver nada disso aqui, é muito complicado ter acesso porque são mangás extremamente abstracionistas, blá blá blá. Não, na verdade, não. Muitos desses mangás são considerados verdadeiros sucessos de venda e se tornaram extremamente populares, mesmo com um público que não era o seu público-alvo. É um fato que muitos garotos e muitos jovens adultos também consumiram muitas dessas obras, e se eles não foram tão impactados quanto o seu público-alvo, ao menos existe o reconhecimento comercial. Fato é que, por exemplo, Rosa de Versalhes, da Ryoko Ikeda, que é o maior sucesso dentre a produção do Grupo de 24, não só vendeu milhões de cópias do mangá, como também foi um sucesso transmediático, sendo adaptado para outros meios, incluindo teatro. Existe uma peça, a Rosa de Versalhes, que foi encenada, o que dá uma medida do quanto essas autoras conseguiram a atenção do Japão como um todo. Entre os grandes marcos da produção do Grupo de 24, principalmente nesse aspecto sexual, que é o que chamava mais a atenção, vale o destaque dos verdadeiros pioneiros. Entre eles, o trabalho Shiroya Heia no Futari, da Yamagishi Ryoko, que mostra o primeiro casal lésbico dos mangás, ou pelo menos, até que se prove o contrário, é o primeiro casal lésbico dos mangás,
E, além disso, a Keiko Takemiya, que foi a autora influenciada pelo Morte em Veneza do Visconti, e que ficou muito com essa questão do relacionamento entre homens na cabeça, e ela é inclusive considerada a grande pioneira, padroeira do gênero do Shonen Ai, do relacionamento amoroso entre homens, que hoje, inclusive, se tornou bastante popular, com diversas editoras, especialmente a New Pop, publicando mangás que abordam esse tipo de tema. Ela foi a pioneira com duas obras, em particular, o mangá dela de 1970, o In the Sun, que mostra o primeiro beijo entre homens no mangá shoujo, e é ela também quem rompe a barreira do primeiro relacionamento sexual entre homens no seu mangá Kazenoki no Uta, que é inclusive um mangá extremamente popular. Ele entra para essa lista que eu mencionei do Rosa de Versalhes, que é muito, muito interessante. Aliás, aqui em particular, entre nós, a Takemiya é responsável pelo mangá dessa revolução shoujo, que é o meu favorito, que é o Towards the Terror. Porque, até aproveitando esse parênteses, parece aqui que essas autoras trabalhavam quase que exclusivamente temas realistas, temas dramáticos, a relação, uma espécie de slice of life pioneiro, mas não, na verdade não é só isso, muito pelo contrário. Essas autoras também trouxeram para o mangá shoujo o rompimento com essa ideia de que meninas só gostam de temas realistas e dramáticos reais. Não, essas autoras trouxeram para os seus mangás temas como ficção científica, como esse Towards the Terror que eu mencionei, temas como a fantasia, como o Paul Clan da Moto Hagio, que é também outro imenso sucesso. Ou seja, não havia limitações narrativas para nenhuma dessas autoras. Se o tema era interessante de ser trabalhado, elas metiam ali um verniz interessantíssimo e mandavam ver nas suas extrapolações. Inclusive, o próprio Rosa de Versalhes, para abrir esse parênteses, eu mencionei a questão da filiação política da Ryoko Ikedo. O fato dela ter escolhido um tema histórico como a Revolução Francesa para localizar o seu mangá não é aleatório. Muitos críticos entendem que a ideia de mostrar um personagem tão marcante como Lady Oscar, um dos personagens mais importantes da história do shoujo e dos mangás, tem a ver também com a inserção desses temas de sexualidade dentro de um escopo histórico que, como eu disse, é uma visão de muitos críticos, e a minha também, em particular, é um momento de revolução para o Ocidente, a ascensão da democracia contemporânea, dentro de muitos parênteses, a gente sabe, mas que a Ikeda usa como símbolo para levantar a bola da necessidade de uma revolução política também no Japão, no pós-guerra, romper com aquele perspectivismo conservador que levou ao imperialismo japonês, consequentemente à guerra, toda aquela questão histórica que nós já sabemos. Então, assim, a Ikeda usa essa Revolução Francesa não como uma representação histórica para meninas que consideravam esse período romântico, pelo contrário, como um escopo para explicitar a necessidade de também uma revolução política no Japão. E até aproveitando, falando sobre Rosa de Versalhes, o que tem a ver essa questão das flores? Eu mencionei anteriormente para vocês essa questão do Art Deco, principalmente do Rococó, que eu mencionei que a Ikeda usa bastante por conta de toda a temática francesa, mas é um fato que o uso das flores tem a ver com tanto uma representação que é bastante feminina, kawaii, nessas obras, mas que também é usada de formas imensamente simbólicas. A Takemiya usava muito a ideia de pétalas ao vento como uma representação melancólica e dramática da impermanência da vida. Muitas dessas flores eram representadas como a ideia de um florescimento de ideias em diversos mangás. Por exemplo, em Heart of Thomas, da Moto Hagio, essas flores ajudam a compor painéis sem necessariamente demonstrar que são painéis, favorecendo aquilo que eu mencionei anteriormente, de uma imersão na expressão e nas emoções dos seus personagens. Então, é por esse motivo, esse uso exacerbado, mas não excessivo, da iconografia das flores, que o grupo de 24 é também conhecido como o grupo das flores de 24 ou o grupo das flores. Ou seja, essas mulheres não davam ponto sem nó. Agora, se essas flores representam essa iconografia transcendental tão forte nos mangás shoujo dessas autoras do grupo de 24, é preciso sim fazer uma crítica. Apesar do pioneirismo com o qual muitas delas
apresentam essas relações entre mulheres ou entre homens, é um fato que muitas das vezes essas relações terminam de forma trágica ou são conduzidas, se elas não terminam de forma trágica, elas são conduzidas de forma problemática e abusiva, que carrega um peso porque mostra que essas autoras não viam a possibilidade de um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo ser ou terminar de uma forma feliz ou satisfatória, o que cria um estigma, é verdade, sobre a relação homossexual ou não heterossexual entre pessoas. Então, essa representação é que é complicado falar assim, de uma forma não que a gente não queira bater demais, mas a verdade é que as relações interpessoais entre muitos dos personagens dessas autoras eram extremamente problemáticas, cruas, distantes, enquanto o relacionamento sexual, como ele era apresentado, era muitas vezes apresentado de forma transcendental e subjetiva, como se o último objetivo fosse a interação carnal, o rompimento de uma barreira que é possível em detrimento da manutenção de uma barreira que é impossível, que é a relação emotiva, que é a relação afetiva entre esses personagens. Então, se alguma editora eventualmente publicar, além do Rosa de Versalhes, trabalhos desse grupo de 24 que mostrem, como por exemplo o Paul Clan, o clã de Paul, que já demorou muito para chegar aqui, ou o próprio Kazé da Takemiya, que também está demorando para chegar aqui, já deveria ter chegado, mas é preciso observar essas relações, então, de forma crítica, dentro desse escopo, e entender que essas autoras tinham ideias sobre relacionamentos interpessoais homossexuais que não necessariamente eram saudáveis ou devam ser exemplares de qualquer forma. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre a Revolução Shoujo, realizada pelo Grupo D24. Se gostou desse programa, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que o vídeo novo for ao ar e deixe a sua curtida e o seu comentário. E não se esqueça que a gente tem um programa de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você puder ou quiser para nos ajudar a continuar com o nosso projeto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau!